Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai comparar os discos Luma Unique tamanho P e Duo Mini da Violeta Cup. Atualmente, esses são os dois menores discos disponíveis no mercado aqui no Brasil. E, obviamente, os dois são indicados para quem tem colo do útero baixo, o que é, na minha opinião, uma grande vitória para gente que tem colo baixo, porque talvez vocês não saibam, mas quando os discos foram lançados só tinha disco para colo alto. Os primeiros discos eram só para colo alto. Então agora a gente está tendo cada vez mais discos para colo baixo. Então eu acho isso muito legal. Então de cara a gente pode ver que eles têm um formato totalmente diferente um do outro. O Violeta Cup é totalmente ovalado, enquanto o Luma Unique é totalmente arredondado. A gente pode ver nessa visão que o Violeta Cup ele tem a borda dupla, o Luma Unique não tem. O formato do corpo deles também é bem diferente. Textura também bem diferente. Os dois são feitos de silicone, mas o Luma é feito daquele silicone bem lisinho e brilhoso, enquanto o Violeta Cup é feito de silicone mais aveludado. Vocês podem ouvir a diferença na textura. Os Luma Unique vêm com essas cordinhas, todos eles, não só o tamanho P, mas todos os tamanhos. O da Violeta Cup não vem. O corpo dos dois é molinho, como vocês podem ver. Mas o que me parece é que o da Violeta talvez seja um pouco mais molinho. Vamos dar uma olhada aqui. O da Violeta é um pouco mais molinho do que o corpo do Luma Unique. De borda vai ser um pouco difícil da gente comparar, porque vocês podem ver que eles têm um formato da borda muito diferente. Mas vamos lá, vamos tentar apertar um contra o outro. Para mim parece maleabilidade bem similar de borda entre os dois. Eu diria que se tiver diferença é bem pouca. Praticamente a mesma maleabilidade de borda. Talvez o Luma um tiquinho mais rígido do que o da Violeta Cup, mas diferença muito pouca. A gente pode ver com certeza que o Luma Unique P é maior, né, do que o Violeta Cup, então ele vai ter um pouquinho mais de capacidade e ele vai ser para pessoas que têm o colo baixo, mas um pouquinho mais alto do que as pessoas que vão usar esse disco. No meu caso, o Luma Unique P é um tamanho bem legal para minha altura de colo, que é cerca de 4,5 a 5 centímetros. Então, agora que a gente tem uma versão um pouquinho menor de disco no mercado, eu acho que de repente pode ser legal para pessoas que têm o colo mais baixo que isso, uns 4 centímetros, talvez um pouquinho menos também, porque esse diâmetro dele aqui é pouco parecido com o diâmetro do Luma. Se eu não me engano, o Luma Unique P tem 53 milímetros de diâmetro e o Duo Mini da Violeta Cup é cerca de 5 centímetros por 4 centímetros, mais ou menos isso. Tem essas medidas certinhas no vídeo que eu botei lá de todos os discos. E tem também as medidas nos vídeos de unboxing de cada um desses discos. Então, dá uma olhada lá na playlist de discos que vai ter bastante informação sobre eles. Na minha experiência, o Violeta Cup fica um pouquinho pequeno no meu corpo. Já o Luma fica um pouquinho mais na medida pra mim, o que realmente confirma aquilo que eu falei. De repente pessoas que têm o colo um pouco mais baixo que o meu vão conseguir usar esse disco. É o primeiro disco que a gente tem que é indicado para esse público de colo super baixo, então acho bem legal ele ter chegado no mercado. Os dois produtos são de ótima qualidade, eu já usei os dois. O Luma Unique P foi o meu disco favorito durante muito tempo. O Duo fica um pouquinho pequeno para mim, eu tive um pouco de dificuldade de
encaixá-lo por conta disso, mas mesmo assim eu consegui encaixá-lo e achei que ele deslizou bem fácil. Ele entra e sai bem fácil, assim como todos os discos. Eu acho eles muito fáceis de colocar e tirar. O encaixe é que eu tenho um pouco de dificuldade, vocês sabem que eu sou time coletor. Mas se você tem facilidade de encaixar discos e tem o colo baixo, muito provavelmente esse disco aqui vai ser o ideal para você. Se você tem o colo mais ou menos da altura do meu, talvez um pouquinho mais alto até, Luma Unique P pode ser o seu disco favorito. Então é isso, gente. Essas são as diferenças e semelhanças entre o Duo Mini da Violeta Cup e o Luma Unique P. Até o próximo vídeo.